Meu filho teve uma apresentação de dança na escola, essas danças na coreografias de festa junina e tal. E, e no final ele veio correndo pra gente e falou: Mamãe, mamãe, papai, eu consegui, eu consegui. E pra gente aquilo ali foi uma vitória, ó, muito grande. Muito legal, né? A gente poder comemorar isso com ele. Se você é pai ou mãe de criança atípica, você sabe bem o que eu tô falando, dessas pequenas vitórias. Fala, paizão, mãezona também que acompanha o nosso canal. Sejam bem-vindos ao Jornada de um Pai Atípico. E hoje quero compartilhar um pouquinho com vocês sobre alguns marcos, algumas pequenas vitórias assim que marcaram a mim, marcaram a minha esposa. E eu comecei contando aí dessa dança, né, que ele teve na escola, uma coreografia lá da festa junina. E ele estava muito empolgado por isso, só que, poxa, ele não conseguia acompanhar muito bem a turma e tal. E daí ele, a gente viu que ele estava se esforçando muito, assim, nos ensaios, se esforçando em casa, treinando em casa, mas a gente sabia que ele não dançar, tava tudo bem. Se ele não quisesse na hora ali, era ok. A gente não ia forçar ele a nada, a gente nunca forçou ele a isso. Mas aí ele tava bem no dia e resolveu dançar, resolveu é, se mostrar ali na dança e foi um momento muito legal. No finalzinho ele veio pra gente e falou: Mamãe, mamãe, eu consegui, papai, eu consegui, eu consegui. E a gente meio que não se conteve ali na hora, né, de emoção mesmo, porque, poxa, pra ele foi uma vitória muito legal, muito grande, né? De quebrar essa barreira de dançar, de lembrar a coreografia, de estar coordenado ali com os meninos do jeitinho dele, né? Ele tem uma deficiênciazinha motora, não uma deficiência, ele tem um déficit de coordenação motora, e aí para ele foi sensacional, para a gente mais ainda. Então, sobre esses marcos aí que eu quero falar. E às vezes para uma criança típica, né? São coisas pô, normais, né? E para a maioria dos pais ali foi uma dança que, final, beleza, ele, parabéns e tal, mas pra gente foi algo que foi marcante mesmo, assim, foi bem, bem legal esse dia. E o primeiro marco aqui que eu queria falar é sobre fazer xixi e cocô no vaso. Isso foi uma dificuldade, cara, porque foram várias tentativas, várias frustrações, tanto nossa quanto dele, e chegou um momento em que a gente recebeu o conselho, é no tempo dele, não tem jeito, é no tempo dele, então a gente deixou que o tempo dele pudesse ensinar, né, ele a fazer xixi e cocô no lugar certo. E quando isso veio, né, o xixi, o cocô, primeiro veio o xixi no lugar certo, no vaso, a gente ficou muito feliz com isso, porque era menos dependência, era menos gasto com fraldas, era menos desgaste entre nós três, pai, mãe e filho, e isso foi muito bom. E quando ele se livrou do cocô na fralda, aí foi melhor ainda, né, porque aí de vez ele passou a não usar a fralda mais, e isso foi entre os 4 e 5 anos, mais ou menos, acho que 4 anos de idade, foi muito importante, né? Para mim, para minha esposa, para ele também muito mais. É, deu mais independência para ele e mesmo que ele ainda tem alguns escapes, mas os escapes que ele tem é porque ele segura até o último minuto. Ele vai até o último minuto. Às vezes deixa escapar uns gotinhos de xixi ou um peidinho que sai molhado. Isso acontece até com uma certa frequência, mas é porque ele deixa escapar, deixa segurar até o último minuto. Mas é uma vitória para todos os pais, né? De crianças típicas, atípicas, mas para pais de crianças atípicas, autistas, é, é uma vitória bem relevante, né? Porque celebra-se um marco de algo que é bem difícil para eles, né? Muito difícil para a maioria dos autistas ter esse desfraude, né? Mas foi assim, foi uma luta, mas a gente conseguiu. Passamos por, mais outra vez, passamos por frustrações, passamos por momentos ruins assim com isso, de ficar mal e tal, mas no tempo da criança, no tempo dele, deu tudo certo e foi esse tempo mesmo. Um outro marco muito recente e muito importante pra gente foi. Aconteceu há algum mês atrás, acho que em maio. A gente foi chamado na escola para uma conversa com a professora. E toda vez que a gente foi chamado para uma conversa com a professora, com a diretora, enfim, alguém da escola, era sobre algo que a gente precisava melhorar nele. Sobre escrita, sobre atenção e tal. E mais uma vez a gente foi chamado, né, na escola e
com alguns dias de antecedência. Acho que isso deixou a gente muito ansioso, eu e minha esposa. A gente começou a confabular um monte de coisa. Pô, o que será que aconteceu? Será que vão falar da leitura? Vão falar da letra? Vão falar da, sei lá, da escrita, de alguma coisa, da atenção? Será que o remédio já não está sendo suficiente mais? E a gente levou muito por esse lado, sabe, negativo da coisa. E qual foi a surpresa, né? Minha esposa chegou lá no dia da reunião, ela chegou até atrasada. E aí a professora, a diretora chamava e falava, não, a gente veio aqui entregar um prêmio de destaque acadêmico para o Bernardo, porque ele se deu muito bem em ciências, destaque acadêmico de ciências da turma e tal. E ele foi muito bem. E, e aqui tem, ele ganhou um prêmio, ganhou um Bob Goods, ganhou presentinho lá da escola, e um diploma, né, um certificado de destaque acadêmico. E isso a gente ficou muito feliz, a gente ficou mega feliz. Assim. Sabe quando tira um peso assim das costas, já, já seria um peso não ser isso, qualquer que a gente estava pensando, né? Mas aí, além do peso tirado, colocou um quentinho no coração, assim, que a gente ficou muito feliz. Foi um dia que a gente parou para explicar para ele entender o que aconteceu ali, porque ele foi destaque. Mostramos que, por causa do hiperfoco dele, ele conseguiu, inclusive, ensinar outras coisas para os colegas e tal, e se destacar. E foi muito legal esse dia. Ele ficou muito orgulhoso. Quando a gente conseguiu explicar para ele o que estava acontecendo, ele ficou muito orgulhoso dele mesmo. E ficou muito feliz da gente sentir orgulho dele, né? O recompensamos, levamos ele para lanchar no lugar que ele gosta e tal, e ele ficou bastante feliz. A gente também, isso foi muito legal pra gente. Teve um outro momento, já faz um tempinho já, mas a gente fica assim, meio que bobo assim. Mas para qualquer criança autista é uma coisa bem difícil, que é quando eles se relacionam com outras crianças. Tava eu, minha esposa, minha mãe no clube, a gente tava, minha irmã, a gente tava sentado e vendo ele na piscina, ele gosta de brincar sozinho, ele conta as histórias dele sozinho e tal. De repente, um menininho chegou perto, tava com um brinquedo que era de interesse do B também, e aí eles começaram a interagir ali entre eles, a conversar. O B começou a perguntar coisas para ele. E isso é tão raro, isso é muito raro pro B, assim, interagir com uma criança, fazer perguntas para ela, conversar, e tem muita dificuldade nisso. Mas nesse dia foi uma coisa tão natural assim, e eu olhei como se fosse, o que é aquilo ali? Ele tá interagindo, tá perguntando, tá conversando com o menino. E foram alguns, sei lá, acho que 2 minutos ali no máximo, para não dizer segundos. Mas foi tão, é, foi tão legal pra gente ver ele se interessar em uma criança como ele se interessou naquele dia. E ali a gente viu que também o tempo dele, o momento dele, e o interesse dele, ele vai fazer isso, ele vai ter esse momento de interação. Igual um dia na escola, ele também contou que um colega gosta de um desenho que ele gosta, que eu nunca vi criança que gosta desse desenho, mas ele contou, o colega falou um jargão lá do desenho, e ele, poxa, ficou todo feliz, e eles começaram a falar os jargões do desenho e tal. Isso pra gente é um momento de euforia, a gente fica feliz demais por isso, porque é importante relacionar com crianças da mesma idade, é importante você ter essa troca, é crescimento, né? Gera crescimento, gera relacionamento, enfim, gera muitas coisas que o ramo da psicologia vai explicar. Mas é importante a gente celebrar isso também, sabe? Essas pequenas coisinhas assim, como uma simples interação com uma criança. E às vezes tem gente que fala assim, mas isso aí é o mínimo, né? Por exemplo, igual eu falei, relacionar com uma criança, puxa vida, isso é o mínimo. Tá? Mas, cara, o mínimo pra gente é gigante. O mínimo pra gente não tem valor, não tem preço. E a gente precisa valorizar essas conquistas, sabe? Já falei isso em outros vídeos até. A gente, pai de criança atípica, a gente tem dias que a gente comemora, na verdade a gente comemora quase todos os dias, né? Alguma coisa, porque eles estão sempre nos surpreendendo com alguma coisa. E a gente, quase todo dia, tem alguma coisinha nova para contar. Né? Se você me perguntar, tem alguma coisa nova de ontem? Eu vou falar que sim. Vou falar que sim, te conto o quê? Mas a gente sempre tem algo para contar, né? De experiência legal, assim, dessas conquistas e tal. Porque foram dias ali tentando, às vezes. São frustrações que a gente passa, são perrengues que a gente passa, para a gente conseguir chegar e conseguir dar a eles esse passo, né? Conseguir que eles deem esse passo importante, qualquer passo importante. Não é verdade? Então,
É isso, assim, o meu recado é para que vocês celebrem bastante sobre isso, bastante essas pequenas vitórias e mostrem para ele a importância dessas vitórias, sabe? Para que eles se orgulhem deles mesmos, para que eles sintam o orgulho deles mesmos. E o meu recado é esse hoje, que vocês celebrem as pequenas conquistas. Ah, se ele, sei lá, se ele conseguiu vestir um short sozinho, se ele conseguiu, não sei, passar um dia sem fazer birra, se ele conseguiu se controlar em um momento que geralmente ele não consegue se controlar, comemora, cara. Comemora com ele. Né? Dá um abraço nele. Olha, o que você fez? Você hoje conseguiu fazer isso. Você nos deu muito orgulho e tal. Comemora. A gente precisa celebrar essas conquistas junto. Eu disse aí atrás, né? É muita coisa que a gente passa para conseguir chegar nesses resultados. Então comemora. E claro, quero ouvir de você aí, paizão ou mãezona, sobre as vitórias dos seus filhos. Coloquem nos comentários sobre as suas conquistas, o que vocês celebraram de recente, o que mais marcou vocês. Vamos trocar ideia, vamos trocar experiência, vamos falar sobre isso. Vale muito a pena a gente se ouvir e falar sobre essas experiências de pais atípicos, né? E é isso aí, eu fico aqui. Agradeço muito a vocês que acompanham o canal. Um grande abraço, fiquem com Deus.